Mas a Sororité nasceu dessa vontade de vestir mulheres, mas não só vender peças, né? Então eu sempre falo que a gente quer construir algo muito maior. Yasmin passou quase 10 anos no mundo corporativo antes de entender que a sua maior missão estava em outro lugar. Ainda mais que a gente não veio desse mundo de ver pessoas próximas, empreendedoras. Por onde a gente começa, né? Foi assim que nasceu Sororité, uma marca de moda feminina que não existe apenas para vestir, mas para fortalecer. Foi uma coleção autoral de camisetas para a Fórmula 1, onde a gente vestiu várias mulheres no autódromo. Foi muito legal esse movimento. Criando um espaço único, onde mulheres se sintam representadas, conectadas e empoderadas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growth Cast, o podcast onde o founder se coloca no centro. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. Para quem não conhece o Plaud, duvido que você não conheça, ele é o nosso queridinho aqui do podcast. Ele é um gravador de voz com inteligência artificial. Essa case, eles me mandaram especialmente para Jaque, toda rosa, maravilhosa. E nada mais faz do que grava, transcreve, resume e cria mapas mentais incríveis. Inclusive, esse podcast vai ser todo resumido. Então, se você quiser saber mais sobre o Plaud, clica aqui na tela, escaneia o QR Code que eu tenho certeza que você vai usar muito esse resumo e de todas as suas aulas, palestras, mentorias, porque o Plaud, ninguém mais vive sem, eu tenho certeza. Se você quiser saber mais, entre em contato aqui no link. E também falar sobre o Curso Educa. O Curso Educa é um dos nossos patrocinadores, que é uma área de membros que foca no Education-Led Growth. Sabe aquela empresa que você precisa educar os seus clientes, educar o seu time para que ele consiga performar cada vez melhor? Eles têm mais de 8 milhões de usuários e dentro da carteira deles tem apenas CIMED, Nuvem Shopping, Wendel Carvalho, Leandro Ladeira e muitas pessoas. Tenho certeza que para você conseguir construir a sua Education-Led Growth, o Curso Educa é fantástico para você. Se você quiser saber mais, entre em contato com eles. E agora, seja muito bem-vinda, minha amiga Yasmin Brizola. Ai, eu amei! Amei o convite. Olha, gente, hoje vai ser difícil, tá? Fazer esse podcast, porque Yasmin é talvez a pessoa que mais... Talvez não, com certeza a pessoa que mais me conhece, que veio até hoje no podcast. E a gente se conhece faz uns 20 anos. Sim. E ela está aqui para não me deixar mentir em nenhum ponto que eu falo dos episódios do podcast. E ela falou que já assistiu todos os episódios. Então, para começar, e quando a gente entrevista as pessoas que a gente conhece, é um desafio porque a gente já sabe muita história, né? Mas eu queria que você explicasse para quem está escutando a gente quem é Yasmin Brizola, além do trabalho. Bom, eu gosto de falar sempre que eu sou pisciana. Eu acho que isso resume muita coisa. Você também é, você me entende. Exato. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar com a minha família, gosto das minhas cachorrinhas. Sou uma pessoa, assim, muito resiliente. Falam que quando eu quero alguma coisa, eu não desisto. E eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, da minha personalidade. Mas sou brincalhona, sou extrovertida. Hoje em dia, você sabe que, assim, já tive meus pontos, assim, de vergonha. Mas hoje eu me considero uma pessoa muito extrovertida. Gosto de conversar, gosto de comunicação. Me descobri gostando de comunicação hoje em dia. E acho que é isso. Olha, isso é muito legal porque, como eu falei, eu conheci Yasmin na escola. Sim. A gente estudou juntas por longos anos e a gente viu a transformação de cada uma. E eu acredito que, quando eu estava falando um pouco mais cedo para ela em relação ao podcast, qual que é a ideia do podcast? Eu sempre trago isso para quem, né, tá pegando o podcast nesse primeiro episódio, que a ideia do podcast é falar sobre os founders, mas não só sobre o trabalho, sim o que eles são, o que eles fizeram para chegar até ali. Sim. E a Yasmin acompanhou toda a minha trajetória construindo a J7, quando ninguém empreendia, empreender não era legal, era só um trabalho, todo mundo estava indo para o corporativo, para as empresas grandes, trabalhar na Faria Lima, e eu estava lá no meu mundinho, construindo a J7, meio que isolada do mundo. E aí, para começar, eu queria entender, me conta um pouco mais hoje, eu sei, ela é contadora, né, se formou em contabilidade, e como você falou, na escola, talvez você passou por um período talvez mais introvertido. Sim. E me conta um pouco mais de como foi a sua escolha para fazer contabilidade e depois disso, como foi começar a empreender nesse movimento? Bom, não venho de uma família de empreendedores, você sabe. Também conheço a sua família, sei que não é uma realidade. Então, era muito comum você fazer uma faculdade, você entrar numa empresa, enfim. Meus pais são contadores. Tenho ali um pouco dos dois. Meu pai é empreendedor, ele tem o escritório dele. Minha mãe já foi para o corporativo, ficou muitos, muitos anos numa grande empresa de telecomunicação. Então, eu vi ali um pouco dos dois cenários.
posso dizer que, assim, eles nunca me incentivaram a isso. Ah, faça contabilidade. Não, mas eu caí na contabilidade. Eu tava pensando ali, de repente, uma nutrição, uma gastronomia. Falei que eu amo cozinhar, mas entendi que era mais um hobby do que, de fato, uma profissão. Só que quando eu entrei no Mackenzie, pro Mackenzie Day, para conhecer a faculdade, eu caí numa palestra sobre auditoria contábil. E eu me apaixonei. Eu cheguei querendo fazer uma coisa e saí, cara, um mundo. E meus pais não falavam muito sobre isso em casa. Então, assisti essa palestra, gostei muito. E depois disso, eu já fui entender mais como funcionaria, né? Porque não tem só auditoria, tem várias outras frentes dentro da contabilidade. Mas foi ali o start que eu falei, putz, eu acho que é isso que eu quero fazer. E hoje eu vejo, assim, a faculdade de contabilidade é ali das ciências sociais, né? Do Mackenzie, então, economia, Comex, administração. É uma faculdade muito ampla. Ela dá muita bagagem, né? Para você entender saúde financeira de empresa. Você vê ali um pouco de economia, você vê um pouco de administração. É um curso muito denso, não é fácil. Na minha época, então, a média era 7,5 no Mackenzie. Então, assim, era bem complicado, né? Depois acabou diminuindo essa média. Mas, assim, foi uma faculdade muito boa para eu cair hoje em dia onde eu estou, né? Que eu fundei a Sororité, passei por longos anos aí em empresas de energia renovável, onde eu fiquei na controladoria, né? Tava tentando ali uma movimentação, por isso que eu fiz até a pós em gestão financeira, queria ali percorrer outras áreas ali dentro porque eu era da controladoria, mas eu exercia muita função contábil, não de fato, né, a controladoria em si. Mas fiz a pós-graduação da GV para isso, mas o empreendedorismo sempre pegou aqui dentro. Mas é difícil, a gente sabe, né? Exato. Ainda mais que a gente não veio desse mundo de ver pessoas próximas, empreendedoras. Por onde a gente começa, né? Exato. E nossa realidade, eu sempre trago isso. O meu problema nunca foi educação, mas foi ter referências de pessoas que empreendiam. E a gente estudou numa escola que era um ensino etapa, e era um ensino muito puxado. E eu lembro que, assim, eram níveis, como você falou, Mackenzie tem níveis e médias muito altas. No sistema etapa também era um nível muito alto. O que foi muito bom, porque nos preparou para o mundo, mas também naquele momento era muito desafiador. E eu lembro que na escola, se você não passasse numa escola pública, você não era nada. Meio que era isso que a escola colocava, onde a gente estudava. E eu sempre fui, e a Yasmin tá aqui pra comprovar, eu sempre fui a do contra. Sempre fui a pessoa do contra, sempre fui a do rosa, sabe? Eu sempre tava todo mundo de preto, eu tava de rosa. Sempre fui assim. E eu lembro que na escola a gente não se formou, acho que o terceirão você foi pra outra, né? E aí, no último ano, tava todo mundo ali se matando para o Enem, se matando para entrar em faculdade pública e tudo mais. Em outubro, eu já tava matriculada na Embi, que eu fiz publicidade e propaganda na Embi. Porque eu entrei lá, da mesma forma que você, eu entrei lá, me apaixonei, eu vi todos os estúdios, todos os cenários. Eu falei, meu Deus, isso existe, eu quero estar aqui. E era outubro do ano que eu ainda estava na escola, eu já tinha me matriculado, consegui bolsa e tudo mais, já tinha me matriculado na Embi. E aquilo era contra todas as regras. Todas as regras que eram impostas durante todos esses anos de escola. E como você falou, a gente não tinha nenhuma referência. Empreender não era legal, não existia essa palavra. Eu lembro que depois que eu terminei, que eu fui pra faculdade, eu encontrava professores, eu encontrava, né, outras pessoas, eles falavam, tipo, o que você tá fazendo? Eu falava, tipo, eu tô trabalhando sozinha, tipo, né? Não existia essa palavra empreender, então eu meio que tinha vergonha do que eu tava fazendo. Não, e o home office, né? Que você fazia. Exato, eu trabalhava na minha casa, com meu computador. Como pessoas que estão acostumadas a esse outro cenário, né? Então, você sair pra trabalhar, pegar lá o transporte e vai. E até meus amigos, porque eu lembro que vocês já estavam trabalhando em grandes empresas, Faria Lima ganhando VR, VA, e eu assim, ó. É a parte boa, né? E eu tipo assim, gente, será que eu tô errada? E eu acredito que o Founder Growthcast, que é o que eu sempre trago, é pra colocar a gente num lugar que não tem o certo e errado. Sim. Mas quando a gente é novo, quando a gente é jovem, quando a gente tá numa bolha, obviamente a gente tem que ter muita bala na agulha, digamos assim, pra aguentar e passar por todos esses processos. E foi desafiador pra mim estar, entre aspas, sozinha nesse momento, mas eu sabia que eu queria mais e construir a J7. E aí, como que foi pra você... e eu acredito que você passou talvez anos depois, mas você passou esse mesmo desafio de decidir, enfim, sair desse mundo corporativo, onde você já estava consolidada, já tinha uma carreira forte, que você já sabia os próximos passos, digamos assim. Como que foi esse movimento de você entender que talvez a contabilidade tinha te preparado, mas não necessariamente para ser uma contadora ali, trabalhar na controladoria e sim empreender? Como que foi esse movimento? Olha, eu acho que a nossa geração e a que está vindo agora, ela prioriza muito qualidade de vida, né? A gente viu nossos pais ali se matando a todo custo. E hoje eu já vejo pessoas falando
assim, dinheiro não é tudo, né? Então, você preza muito por qualidade de vida. E quando eu vi ali que o cenário que eu estava indo, eu não tinha essa qualidade de vida, me pegou muito, né? Então, eu acho que até em outro momento eu já conversei com você sobre isso. Eu queria trabalhar num prédio específico. E eu coloquei aquilo como meta. O prédio, a empresa. Quando eu cheguei e eu vi que não era tudo aquilo que eu esperava, você tem ali um sentimento de, putz, tá, cheguei aqui, e agora? Qual que é o próximo passo, Qual né? que é o próximo passo? Então, acho que a vontade de empreender, de seguir outros caminhos, veio muito disso. De querer construir algo, ser dona do meu tempo. Não tô falando aqui que é mais fácil, acho que é até mais difícil. Porque quando você toca um negócio que já tá no auge, é diferente. Quando você precisa fundar algo e dar o seu melhor ali, porque é só você. Antes a gente tinha uma equipe, né? Então, assim... Isso era parte do processo. Na controladoria era uma equipe. Então, tô doente, o outro vai tocar, né? Enfim... Hoje não, hoje sou eu. Então, assim, eu acho que o empreender veio desse momento de vida que eu queria qualidade de vida. E eu sempre falo do Founder Growth Cast, que é exatamente sobre isso, porque quando eu conversava em vários lugares onde eu frequento e tudo mais, quando eu conversava com vários empresários, eu via eles no auge, grandes, crescendo e tudo mais. Só que no final do dia eu via todos doentes. Tipo, muito doentes. Sim. Ou tinham burnout, ou tinham depressão, ou não tinham família, ou não tinham pessoas próximas. Não tinha nada. Só tinha a empresa. Literalmente. E aí eu olhava aquilo e falei, cara, se meu próximo passo é esse... Porque você é 5 pessoas que você convive. Se meu próximo passo é esse... E eu já tive burnouts, né? Eu empreendo há 13 anos. Então, obviamente... nesse processo todo que eu vivi, foi desgastante porque, como eu falei, não era moda, não tinha espaços pra falar. E hoje eu sou muito feliz porque tem espaço pra falar. Eu posso falar que tá doendo, eu posso falar... E a gente trocar em relação a isso, os desafios que eu já passei, o que você já passou e vice-versa. Só que antes não era normal. Eu tinha que viver numa caixinha, numa bolha, onde os nossos pais não necessariamente podiam nos direcionar. E era isso. E por muito tempo, eu olhei esse cenário de empresários muito ricos, muito mais velhos do que eu e muito doentes. E eu falava, tá, se o próximo passo é esse, eu já cheguei nesse passo de ficar doente, qual que é o próximo passo? É me matar, literalmente. E, como você falou, empreender não é fácil, não tira esse peso em relação à responsabilidade, a ser dono do seu tempo. Por muitas vezes, vários amigos e pessoas que empreendem, que não empreendem, querem falar, porque eu não quero ter nenhum chefe, porque eu não quero responder pra ninguém, isso, aquilo. Meu amigo... A cobrança é muito maior quando você é o seu próprio chefe, né? Muito. Eu sou extremamente crítica cobra, comigo. Né? Sim. Então, assim, se eu fico doente, o time sabe. Ai, gente, tô doente. Galera, sem problema. Eu tô doente, eu tô lá me matando de trabalhar. Sim. Então, acho que é um ponto importante em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas, elas se iludem, principalmente agora que tá na moda empreender, que é simples. E principalmente, aí eu quero trazer pra você a pergunta de como nasceu a Sororité, que eu acho linda a história de vocês e tudo mais. Como que nasceu a história, o propósito, enfim, a missão de vocês. E a gente empreende com coisas completamente diferentes. Então, eu empreendo em serviços, né? Em serviços profissionais e você em moda. O que eu acredito que se conecta, né? Isso é muito legal. Exato. Mas eu acredito que essa parte, eu já tive contatos, eu tenho vários amigos que empreendem na moda, eu sei o desafio, que é isso, ter produto físico, fazer coleção, renovar, enfim. Sim. Tem vários clientes na moda também, então eu sei o desafio disso. Mas queria entender, primeiro, por que a Sororité? Da onde surgiu essa ideia de... Né, como empreender, a gente pode começar de qualquer ponto, mas por que surgiu desse ponto? Sim. E também, qual que foi a história da marca para ela nascer de fato? Bom, a marca nasce comigo e com a Giovana, que você também conhece. Ela é minha irmã da vida, assim, a pessoa que eu mais confio e mais me conhece, assim, no fundo ali, né? Já viu várias vulnerabilidades minhas, enfim. E a Sororité nasceu dessa união mesmo e da vontade da gente vestir mulheres reais, né? Então, a Giovana estava no momento de vida que ela também estava querendo empreender. E eu também estava com essa vontade. Sempre fui aquela amiga que emprestava lookinhos, que falava, ai, vai assim, me mandava uma mensagem, você acha que eu vou assim? Enfim, sempre tive essa vontade, né? Antes da pandemia, eu quase empreendi, quase dei esse start, só que veio a pandemia e aí foi tudo por água abaixo. E eu realizei que não dava para eu começar algo do zero ali, né? Então, até esses dias eu estava entrando em contato com um fornecedor que eu vi que eu falei com ele há anos atrás, antes da pandemia. Então, assim, era uma vontade minha.
E a Giovana veio com essa vontade também. A Giovana trabalha voluntária na Fórmula 1 há muitos anos e ela queria vestir mulheres no autódromo. Então, nossa primeira coleção foi uma coleção autoral de camisetas para a Fórmula 1, onde a gente vestiu várias mulheres no autódromo. Foi muito legal esse movimento. Foi a primeira vez que a gente viu as pessoas usando nossas peças. A gente desenvolveu do zero, enfim, a estampa. Ficou super legal. Tenho muito orgulho, né, dessa primeira coleção. Mas a Sororité nasceu dessa vontade de vestir mulheres, mas não só vender peças, né? Então, eu sempre falo que a gente quer construir algo muito maior. Então, a gente quer ter uma comunidade, fortalecer a que a gente já tem, mas criar uma comunidade, uma roda de conversas, de troca de experiências, networking. A gente quer trazer isso para as mulheres, né? Hoje, tá muito forte isso. A gente tá vendo essa movimentação feminina e eu quero fazer parte, quero que a Sororité esteja nisso, né? Então... Nosso site são 100% nossas amigas e eu vi a maior prova de amizade, né? Porque minhas amigas falaram, eu vou te ajudar. Você precisa de mim? Elas dão um jeito na agenda dela, pega day off de aniversário, faz qualquer coisa para estar ali num dia de fotos, para fotografar. Então, eu vi o quanto eu tenho mulheres incríveis do meu lado. E não só mulheres, tem homens também por trás, né? A gente tem o nosso fotógrafo, que é o Alê, tem o Matheus, que é o meu noivo, que tá ali comigo, minha mãe, que me ajuda muito, meu braço direito. E eu vi a importância de você ter pessoas, é o que você disse, você é que a sua roda de amigos mais próximos são, né? Então, é muito importante você ter pessoas que você admira junto com você. Exato. E isso, como você falou, mesmo a gente não tendo a base empreendedora na veia, de nos impulsionar para esse lado, porque as pessoas sabem o desafio de empreender e tudo mais, as pessoas sempre estão ali para nos ajudar, né? Eu sempre falo, meus pais, nossa senhora, agora meu pai tá aposentado. Gente, meu pai, tudo que eu preciso, sempre foi assim, agora que ele é aposentado, eu falo que eu vou contratar ele pra J7, mas sempre tem esse apoio, mesmo que de uma forma indiscreta, de não ativa, porque eles de fato têm o tempo deles, como você falou, Sim. Cada um tem o seu tempo. E a gente, quando a gente tá no começo, e até durante a jornada, eu acho que esse é o ponto principal. Todas as vezes que eu falo em relação ao J7, as fases das empresas, e eu tendo várias empresas de várias fases, às vezes empresas muito, muito, muito maiores do que eu. Infinitamente maiores. Um cliente que eu já tive foi a Disney, então assim, é infinitamente maior do que a J7. Só que eu via que no final do dia eram pontos que a mesma dor que a J7 tinha, a Disney tinha. A mesma dor que um detalhe ali você pode ter de problema que você acha que é um problema gigantesco, outra empresa gigantesca também pode ter esse mesmo problema. E a gente tem que buscar soluções criativas para resolver, né? E aí, já trazendo pro foco em relação ao Founder Growth Cast, que eu lembro que a gente conversou agora sobre esse ponto, mas quando que foi pra você importante? E aí você comentou, né, que quando você era mais nova, você era super extrovertida, depois ficou mais um pouco introvertida. E aí, talvez até pela área, pelo ambiente onde você convivia, né, do corporativo e tudo mais, não necessitava tanto ali do online, do digital e tudo mais. E como que foi essa transformação pra você pegar esse ponto da sororité, apoio de todas as amigas, de todos os pontos, de todas as pessoas próximas a você e assumir esse lugar de founder, de colocar a cara para jogo, de assumir essa criação de conteúdo que é um desafio para grande parte dos founders, que eu também fiquei surpresa em relação a ver a Yasmin aparecendo e tudo mais. Como que foi isso para você nessa transformação? Qual que foi esse desafio? Eu acho que é um desafio mesmo você aparecer. Eu nunca tinha feito um story na vida e eu te falei, eu não tinha um aplicativo para editar um vídeo, não sabia nada. Então, foi um desafio, mas quando eu reparei que para onde eu queria levar a sororité, ela precisava da Yasmin aparecendo, aí eu falei, eu vou ter que fazer. Porque assim, às vezes a gente se pega, vamos falar de qualquer jeito. Então, assim, que fale quando você está tentando construir alguma coisa, né? E até eu te disse, quando você começou, tinha muito aquela coisa, a blogueirinha aparecendo. Hoje em dia, as pessoas entendem que para você ter minimamente ali um negócio, você precisa, sim, estar na internet. Exato. Então, não é mais um diferencial, sabe? É parte do trabalho. Exato. Então, foi difícil. Eu ainda hoje tenho dificuldade, né? Não tô confortável de aparecer, mas até ouço muito o que você fala. E você fala que o empreendedor, ele cresce no desconforto. E hoje faz total sentido para mim. Exato. E por muitas vezes, eu sempre falo isso pra todo mundo, por muitas vezes eu não tô confortável. As pessoas acham que eu tô super confortável e tudo mais. Até mesmo, eu falei pra você agora, o podcast foi um desconforto, porque me colocar nesse lugar... Eu já tinha participado de outros podcasts, eu demorei até... Faz 9 meses que o podcast tá aqui e a gente tá super crescendo no nosso canal, não só de podcast, de vlogs, inclusive assistam nossos vlogs. Mas é um desafio rotina, é um desafio agenda, é um desafio estar aqui sendo entrevistadora, é um desafio
entender todos esses pontos e querer fazer acontecer o podcast, não só para ser uma conversa, mas para as pessoas escutarem de fato. E quando eu escuto as pessoas que eu passo assim, ainda não tô famosa para eu passar na rua, mas quando eu passo nos corredores, nos eventos que eu participo, e as pessoas falam, cara, eu assisti aquele podcast, eu adorei, cara, eu adorei aqui, cara, eu tenho muita vontade de participar desse podcast. Isso é um radar, é um sensor, é uma métrica, é um dado muito mais valioso do que os números, que são invisíveis. Porque eu não sei, aquela pessoa, hoje a gente tem uns 400 seguidores no YouTube. Eu não sei quem são aqueles 400 seguidores. Mas você tá ajudando de alguma forma, né? Exato. E quando uma pessoa passa por mim e fala, cara, eu vi aquele vídeo, ou um cliente fala, eu ajudo uma pessoa. Cara, se for uma pessoa, isso já traz todo o conforto em relação a tudo que a gente tá se propondo a fazer. Eu melhorei minha oratória, meu time melhorou as edições, eu melhorei meu relacionamento com várias pessoas próximas, consegui dar palco para outras pessoas que lá atrás talvez não teriam palco e eu consigo fazer esse palco. Então, eu acredito que é um ponto que a gente tem que se desafiar. Porque no corporativo, você viveu por muitos anos isso. Se a gente não se desafiar como empreendedor, ninguém vai nos desafiar. A gente vai ficar no cômodo, no confortável, delícia, maravilhoso. No corporativo, segue a mesma base. Se você não ficar ali se desafiando, se você se colocando, se expondo, você não vai ter um lugar ali para aparecer, para crescer e tudo mais. Então, eu acredito que, mesmo sendo dois polos completamente diferentes, empreender e intraempreender, né, que muitas pessoas falam, ela sempre existe. Sim. Então, se você, como a Yasmin, né, passou por muito tempo, ainda tá por muito tempo no corporativo, e você tem essa vontade, tem esse desejo de empreender, o que eu fiz, e eu já trabalhei em alguns lugares, antes de tendo a J7 já, né, que eu fazia que o meu corporativo, o meu trabalho fosse um investidor da J7. Então, eu trabalhava ali naquele momento, tinha minha renda fixa, mas o resto do tempo que eu tinha, eu dedicava àquele ponto. Porque aí você consegue, você, né, do lado financeiro, sabe muito melhor do que eu, você consegue ter essa segurança. Porque empreender é um desafio. A gente sabe que no Brasil tem muitos pontos e tudo mais, graças a Deus. A J7 nunca passou em nenhum perrengue em relação a financeiro, nem nada disso. Mas porque eu tive muita clareza do que o passo que a gente quer dar para alinhar, para fazer e tudo mais. E aí, eu quero que você me traga quais foram os pontos da Sororité que mais te desafiaram? Que você olhou e talvez, não sei se chegou nesse ponto ou se vai passar por esse ponto de, cara, não sei se vai, não sei o que fazer. Porque, como eu falei, né, empreender em serviço, eu acredito já que é muito mais simples do que ter toda uma logística. Não que seja simples, mas muito mais simples do que ter uma logística, ter produto, ter isso. Eu já trabalho como CMO da Aplaude e eu já sei que quando a gente esgota produto, quando a gente tem que ter logística, correio atrasa, greve, enfim, 1 milhão de BOs que não necessariamente os serviços profissionais têm. Como que você enxerga isso e qual que foi o seu maior desafio que em um momento você chegou e falou, pronto, acabou, gente, não quero mais, deixa pra lá? Eu acho que empreender é um eterno, né? Nossa, muito feliz, meu Deus, que difícil, quero desistir. Mas a criação de conteúdo foi, assim, um ponto que eu falei, tá, é desafiador. Eu tive que ser vendedora. Eu nunca fui vendedora, nunca vendi nada. Então, assim, tive que lidar com clientes, ser vendedora, vender o meu produto. Mas eu acho que tanto a criação de conteúdo quanto, por exemplo, somos um e-commerce, né? E hoje a gente faz parceria, inclusive com uma loja de semijoias, que eu estou usando tudo. A Fran, que é uma empreendedora também que eu admiro muito como mulher. Ela é mãe, ela também não veio desse mundo, ela é dentista, enfim. A gente se uniu e fizemos eventos presenciais. Os eventos presenciais mudam tudo. Por mais que o e-commerce seja muito mais confortável, porque o custo é muito menor, você tá presencial em algum lugar, a pessoa chegar e fortalece, acima de tudo, a comunidade. Eu vi que quando você traz as pessoas para dentro da marca, é muito, assim, um divisor de águas, que as pessoas se sentem pertencentes, sabe? Então, fez muito sentido a gente ter um evento presencial, a gente expor as nossas peças, a gente conhecer ali o rostinho de quem compra online com a gente. Porque, nossa, eu lembro que, assim, eu sonhava com esse momento de não conheço essa pessoa que está comprando da Sororité. E hoje, a gente vive esse momento. Então, é muito legal quando a gente também conhece essa pessoa pessoalmente. Sim. Ela comprou, mas eu não sei, enfim, de onde ela veio, do nada, ela tá ali com a gente. Então, são desafios. E eu acho que cada vez que vai passando o tempo, você vai encontrando novos desafios. Nunca cessa, né? Exatamente. É a vida do empreendedor. Exatamente, nunca para. E aí, a gente tá gravando aqui no G4, né? Eu faço parte do G4 faz 4 anos.
E aí várias pessoas perguntam, mas por que você faz parte da Jaguar faz 4 anos? Tipo, já deu, já que bora, vamos pra outro. E eu falo, gente, mas empreender é um loop infinito de você arrumar uma coisa. É tipo quase um cobertor de Não, curto, a gente né? troca a roda do carro com ele andando, né? Exato. Eu falo isso. Gente, a gente vai fazendo e vai trocando ali, vai arrumando. Você arrumar uma coisa, arruma outro BO E é melhor você vice-versa. ter esse cenário do que você ter tudo perfeito também e o seu produto não tá vendendo, sabe? Então, é bom que a gente tenha coisas pra arrumar, sabe? Até porque no mundo que a gente vive hoje, ele tem essa velocidade, né? E nas áreas que a gente vive, tanto a área da moda quanto a área do marketing, e agora a área da inteligência artificial, que todo mundo tá percebendo na pele, que é isso, parece que se você dormir, você perdeu. Já acabou. Sim. Sabe? As pessoas sempre me elogiam meus looks e tudo mais, mas eu nunca fui a pessoa da moda em si. Eu sempre sou muito básica. Simples, até esses dias eu tava me desafiando a usar outra cor. Eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, outra cor. Parece que eu sou outra pessoa e tudo mais. Eu sempre fui do confortável. Eu olhava a pessoa, olhava aquilo, vou usar aquilo, pronto, acabou. Mas muito elegante em relação a isso. Eu acredito, e a gente tava falando no off em relação à importância de você cuidar da sua marca pessoal. E isso vai desde a roupa que você usa, desde o posicionamento, desde a sua oratória, da sua comunicação e de saber se vender. Porque acredito que esse ponto, todos essas soft skills que são hard skills, que são difíceis, é para que a gente consiga evoluir como ser humano, como pessoa, como marca. E aí, em relação a isso que você falou dos eventos presenciais, eu sou suspeita para falar, porque eu também já fiz vários eventos presenciais. E essa troca é insana, assim, é completamente diferente. Acredito também que depois da pandemia, a gente ficou muito carente desses pontos, né? De eventos presenciais, de troca, de relação. E principalmente roupa, eu sou a pessoa que eu não compro muitas roupas online, porque eu sou pequena... não cabe nada, preciso provar, e esse eu não gosto, nunca cabe. Enfim, meu corpo não é um corpo que é de manequim, porque eu sou pequena, eu sou P, mas eu tenho quadril, eu tenho isso, e nunca dá certo. E aí você ter esse espaço, esse ambiente, mesmo que não seja um showroom ainda, você consegue construir esses pontos. Certeza. E aí eu quero entender também como que foi essa collab, como que você chegou nesse ponto, porque hoje a gente sabe, né, principalmente depois da CIMED, que as collabs ficaram cada vez mais comuns em relação a isso, mas são coisas que eu sempre falo para os clientes, para os meus clientes da J7, não necessariamente a gente precisa gastar muito dinheiro ou pensar muitas coisas. E tem um amigo querido, Robson, um beijo pro Robson, que sempre fala sobre isso, que é... Quando te falta dinheiro, te sobra criatividade. E quando a gente tá no início, a gente precisa ser criativo, a gente precisa trazer soluções, precisa pensar em algo novo. E eu nunca deixei isso morrer dentro da J7. Às vezes o time traz um desafio e fala, meu filho, a gente já fez com tanta coisa ruim, que agora você me fala que a gente tem uma câmera de milhões, você não consegue fazer isso? A gente consegue sim, né? A gente consegue, a gente se vira e faz um negócio surreal. Então, eu sempre dou esses desafios pro time. Como que foi... trazer esses desafios e quais foram as estratégias que você usou desde o início da sua RT até hoje? Que você falou, cara, como você falou agora, o evento deu muito certo. Como que foi essa collab? Como que foi essa ação entre vocês? A collab surgiu da Betina, que é uma influenciadora que trabalha com a gente já. Ela é esteticista e ela é referência na estética. Legal. E aí, a gente fechou com ela, enfim, divulgação no Instagram, TikTok, enfim. E ela conhece a Fran, que é a dona da marca da Olimavi, né? E aí, a gente vai no mesmo cabeleireiro, enfim. Um dia ela falou, Yas, conversa com a Fran. Tem muito match a marca de vocês. É uma marca de semi-joia super legal. Eu sou fã, uso todo dia, hoje em dia, né? Mas não conhecia. Conversei com ela, me apaixonei pela história dela, né? É muito o que a gente tem na sororité hoje, né? Da união feminina. Ela também é uma mãe que quis empreender para ter tempo de qualidade com a filha. E eu entendi muito esse ponto. Agora que a gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo, né? Que Sim. é importante. E nasceu disso. Então, novamente, mulheres ajudando mulheres, né? Então, nessa trajetória da sororité, que a gente tem 2 anos aí no mercado... É 100% isso, mulheres ajudando mulheres. E foi muito legal essa collab. A Fran é uma querida, então a gente expõe nossos produtos lá. Faz um dia, assim, para trazer as meninas, a nossa comunidade. Tem a união da comunidade dela, então a gente faz esse match aí, que tem tudo a ver, acessórios com moda, enfim. E foi muito legal mesmo. Que incrível. E como eu falei, né, a criatividade... de uma ação simples, de chamar a pessoa, de trocar, de fazer acontecer. Que não tá envolvida ali milhões, né? Tipo, você só precisa de pessoas, né? Exato. Então, e é muito legal porque
são pessoas que acreditaram na sororité também, né? Porque acho que é mais valioso quando acreditam na gente no início do que quando já tá tudo, né, fluindo. Exatamente. São pessoas que acreditaram. A Betina tá com a gente, foi nossa primeira influenciadora. E ela usa mesmo sororité, ela posta ali quase todo dia de sororité. E é incrível, assim, pra gente. Não, e isso é muito legal, como eu falei. Eu tenho vários clientes de moda e tem clientes que são de B2B, tem clientes que são de B2C e tudo mais. Cada um tem um desafio particular. Só que no final do dia, essa troca entre pessoas que são apaixonadas pela marca, de construir comunidade, de fazer acontecer, cara, isso é o que faz toda a diferença. No final do dia, o segredo, eu acredito que principalmente de grande parte das empresas, se não todas, mas grande parte das empresas é você ter sua própria comunidade. Sim. E poucas empresas entenderam como construir isso. Não precisa uma comunidade ser uma comunidade de 1000 pessoas. Aqui mesmo, dentro do G4, eu faço parte do G4 Scale. Quando eu comecei a estar aqui, hoje eu sou anfitriã, mas quando eu comecei, tinham 120 pessoas. Eu acho que eu era da turma 3. Eu era a turma mais bagunceira, era a que fazia os happy hours, a que fazia bagunça. Então, todo mundo queria vir para a turma 3. Eu não entendia por quê. Mas eram separados em turmas e tudo mais. Quando começou, obviamente, sempre começa com uma pessoa. Esse é o ponto. As pessoas acham que sempre começa grande. Como você comentou, tem os bastidores e tem o início. Não tem como você comparar a Jaque hoje, e nem eu comparar a Jaque hoje, conversando, falando, tendo milhares de pessoas se relacionando comigo, com a Jaque do passado, que era a Jaque sozinha dentro do quarto dela. Não tem como comparar. E aí, o G4 começou com 100 pessoas. Hoje, ele já tem 1000 pessoas na comunidade. E eles criaram outras comunidades em relação a isso. Só que as pessoas acham, e olham o G4 hoje, e querem começar uma comunidade de 1000 pessoas. Sim. Não tem como começar uma comunidade de 1000 pessoas. Eu sempre trago no off em relação a isso, que ao meu ver, e assim, defendendo o G4, tem vários pontos em relação a isso, mas ao meu ver, o bom do G4 em relação a isso eles fazem muito bem a mesma coisa sempre. Então, eu fiz o Traction, que é uma imersão deles de 3 dias. Eu fiz a turma 8. Hoje está na turma 100. Ainda é o mesmo nome, ainda é o mesmo estilo, ainda é o mesmo ponto. Eles fizeram mais 100 vezes isso. Você se torna bom na repetição, né? Exato. E eu vejo muitas empresas, empresários querendo mudar todas as estratégias, sendo que ainda ela nem foi validada. E aí vocês vão fazer outros eventos junto com ela em relação a isso. E pensa, dentro da sua empresa, quais são as estratégias que você faz que dão certo. Porque muitas das vezes, por exemplo, a gente, como Plaud agora, participou do VTEX Day. E, normalmente, ano passado, a gente participou... Quando a gente participa de eventos, a gente tem picos de vendas, tanto no presencial quanto no site. E se a gente entende que isso é um investimento, obviamente, dentro do VTEX é um investimento mais alto, mas em lugares, ter ponto físico, ter proximidade com esses clientes e tudo mais, se aquilo deu certo, por que eu não repito? Com certeza. Então, eu acredito que tanto as grandes empresas quanto as pequenas empresas, elas têm que entender no perfil delas, no estilo delas, como você acabou de falar. Cara, se deu certo eu fazer match e fazer um evento presencial para mostrar e para trazer as clientes para mais próximos, isso, aquilo, ou por que não repetir com outros pontos? Por que não refazer isso mais vezes? Ou por que não trazer outras pessoas? E não, ao invés disso, pegar outra ideia que ainda não foi validada e tentar outra ideia. Porque eu vejo, esse é o ponto, acho que de marcas que estão começando, elas querem testar tudo. E não repetirem o que deu certo. E eu falo que o rosa, ele só dá certo porque eu repeti 1000 vezes. Sim. Porque a Yasmin me conhece muito melhor do que grande parte das pessoas que estão me escutando. Não, rosa não é minha cor favorita. Eu nunca usei rosa. Eu nunca fui a menina fofinha, delicada. Desde a escola, eu sempre fui a menina dos moleques, andava de skate, me machucava e sempre fui da galera, dos manos, sempre fui assim. E hoje é engraçado, as pessoas olharem pra mim, acho que eu sou super delicada. Eu falo, gente, mal sabem vocês. Que essa Jaque não é tão delicada assim. Sempre time do fundão. Exato. Conversa, você sempre foi muito... Ai, você conversava mesmo, né? A comunicação sempre esteve em você, né? Exato, Eu te disse isso, que eu... Tenho esse desafio hoje em dia como pessoa para ter a comunicação ali na marca, mas você sempre fez isso ali até inconsciente, né? Exato. Você sempre teve a comunicação. E a gente olhar isso ao nosso favor. Como você falou, você sempre gostou, você sempre foi amiga que as pessoas pediam indicação de looks, disso, aquilo. Então, eu falo da comunicação, a comunicação para nós, empresários, ela é parte do trabalho. Sim. Ponto. Eu tenho muitos empresários e queridos que eu quero trazer eles aqui, clientes também, que eles transformaram o negócio deles através da criação de conteúdo. E não foi porque a Jaque fez um vídeo maravilhoso, porque a J7 trabalhou isso. Não foi por isso. Foi porque do dia 1 que a gente começou a gravar vídeo até hoje, você vê nele a evolução. Sim, com certeza. Você comparar a Yasmin do primeiro vídeo e a Yasmin de hoje, não é uma comparação pra Jaque. Não é você comparar o que a Jaque fez, o que a Yasmin fez. Não, é comparar você com você mesmo. Sim. E é tão tangível que eu acho que isso é o mais legal da criação de conteúdo. Porque é tangível. Você consegue melhorar. O próximo vídeo sempre vai ser melhor.
Sim. Porque você vai olhar o outro, você vai entender o que você errou, você vai melhorar pro Você fica próximo. mais crítica, né? Então você começa a ver, putz, isso não tá legal. Assim, o primeiro vídeo que eu coloquei, né? Hoje a gente tem uma agência que ajuda, enfim. Mas o primeiro vídeo, a legenda era desse tamanho. Aí depois eu falei, pra quê? Sabe? Pode ser menor, pode ser mais sutil. Até pra combinar também com a marca, o que eu tava querendo comunicar. A Sororité é uma marca mais minimalista, enfim, não tem muitas cores, né? E eu tava ali, de repente, saindo um pouco da estética da marca, né? Mas isso você só aprende fazendo. Exato. Se eu falar pra você, você pode entender, mas não necessariamente você vai sentir ali na prática. Sim, com certeza. E é um bicho de 7 cabeças, mas hoje nas redes sociais, e vocês sabem que eu comecei quando não tinha toda essa... Não comecei no mato, deveria ter começado, mas não comecei. Mas comecei já há alguns anos. E só nesses 4 anos atrás não tinha tudo isso que tem hoje de ferramenta, de inteligência artificial. Hoje eu vejo as pessoas fazendo e falo, não é possível, cara. Eu passava tanto perrengue. Que hoje é injusto. Eu falo, hoje é injusto comigo que eu passava tanto perrengue. Sim. Mas é tão fácil. De fato, é fácil hoje. Não é difícil. É só você querer. E aí, agora, uma pergunta de bastidores, assim, de sororité. Que eu acho que eu nunca perguntei pra ninguém de moda feminina, de moda masculina, jamais, que eu tenho mais contato com os meus amigos que fazem esse tipo... E são mais camisetas e coisas mais básicas e tudo mais. E homem é completamente diferente. Mas eu queria entender como que é o processo criativo. Porque, assim, eu não faço a menor ideia. Como eu falei pra vocês, eu não sou a pessoa, tipo... vejo uma roupa e falo... Nossa... Gente, se você reparar mesmo no detalhe, eu sempre tô com os mesmos looks. Eu me mudei agora e eu fui colocar minhas roupas no guarda-roupa. Juro, tipo assim, todas as roupas são exatamente iguais. Tipo, eu só tenho 10 blazer preto, 20 blazer rosas, um branco, um bege e esse é meu guarda-roupa. E aí, como que é pra você desenvolver desde a modelagem... Me corrija qualquer coisa se eu estiver errado. Desde a modelagem de uma peça, sei lá, você pega onde do Pinterest. Eu não faço ideia como que começa um negócio assim. Como que vocês fazem pra conseguir tirar a ideia de algum lugar? Porque, assim, sendo muito sincera, que os conteúdos que eu consumo, parece que sempre é a mesma coisa. E eu sei que vocês não querem trazer isso. Então, como que é pra vocês saírem meio do óbvio, mas também se sair muito do óbvio, ninguém compra? Então, como que é esse processo criativo da sororité? Eu sempre falo que, assim, tem um motivo pra alguém não ter feito um sapato super futurista. Tipo, não funciona, entendeu? Então, não adianta você também ter uma ideia mirabolante e ela não ser usável. Mas, basicamente, a gente pesquisa muito fora. A Giovana, minha sócia, ela mora em Miami hoje. Então, ela traz muito também do que tá rolando lá. Fashion Week, a gente pesquisa muito, né? Tendências. Mas a gente não traz só tendências. Eu falo que a gente sempre traz peças atemporais. Então, eu vou estar usando essa camisa aqui hoje. Eu posso usar daqui 5 anos, porque vai ser uma camisa atemporal. Porque guarda-roupa também não é... Eu acho que hoje, com a internet, a gente vê muito esse consumo de peças e... Enfim, tudo é um consumo absurdo. Só que eu faço roupa para as mulheres reais. Então, não são mulheres que trabalham necessariamente com moda e precisam de uma roupa a cada evento. A gente sabe que isso não é real. Então, a gente traz peças atemporais com um toque de tendência, sim, mas peças que vão funcionar não só para aquele momento, né? Então, por exemplo, laços estavam muito em alta. A gente viu em Zara, várias marcas, assim, trazendo esse laço, assim, na frente. Eu falei, não, a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer diferente. É algo mais sutil, que dá pra você usar por muito tempo. Porque uma roupa fica muito nichada se ela é muito diferente. Você fala, putz, mas ela é muito marcante, eu não vou mais usar. Exato. Então, hoje a gente terceiriza, né, toda a nossa produção. A gente tem uma fábrica. No início, eu tentei fazer com pessoas ali que eu ia conhecendo, ia tentando montar uma equipe ali. Obviamente, não 100% sororité, né, mas que iam fazer as peças, mas foi, assim, desesperador. É muito difícil achar mão de obra capacitada. A nossa primeira peça foi uma alfaiataria e não é todo mundo que consegue, primeiro, replicar o que a gente queria com a peça de alfaiataria. É um tomara que caia, ele tem uns detalhes, assim, no busto. Foi 1 ano para desenvolver aquela peça. Para achar pessoas competentes para mexerem com a alfaiataria, para entenderem o que a gente estava querendo. Eu também não vim desse mundo, então tive que entender muito de modelagem, de costura, de maquinário, de pessoas também. E pensa, eram pessoas assim que não se conheciam e eu tentei desenvolver uma peça. A pessoa do corte tinha que entender o que a modelista fez para cortar direitinho, aí a que vai fazer a piloto tinha que entender todo o resto. E são pessoas que não se conheciam, então foi muito difícil. E aí eu sentei com a Giovana e falei, olha, não tá funcionando, não tá indo pra frente. A gente fez a nossa primeira piloto e ficou assim. Falei, não dá, travamos aqui. E aí ela falou, tá, mas por que a gente tem que fazer tudo? Por que a gente não terceiriza? Aí foi a mudança de chavinha. E é uma coisa óbvia, né? Só que quando você tá lá...
Exato. Isso é bom de ter um sócio, porque quando eu tô assim, a Giovana fala, se você fizesse isso, eu fico, nossa, é verdade. Exato. E eu acredito que pessoas, não só sócios, né? Obviamente, nem hoje dentro do J7 eu não tenho sócios. E é exatamente por isso que eu tô em tantos ambientes que eu tô quebrando a minha cabeça, batendo na tecla, chutando balde. E a pessoa fala, nossa, mas é isso. Eu fico tipo... Até a equipe mesmo, né? Às Não, vezes meu dá uma time... ideia e você fala, Nossa, nossa, várias é isso. vezes. Eles olham pra mim e falam, mas não é assim que faz, já que é assim. Eu fico... Meu Deus, eu levei anos pra fazer esses pontos. E delegar também é um desafio. É muito difícil. Esse ponto. Eu hoje faço isso não muito bem, mas eu faço isso de uma forma muito consciente. Né? Então, eu deixo cada um trabalhar no seu ponto em relação a isso. Obviamente, eu sempre tô por dentro e alinhando todos esses pontos, porque quando a gente é a cara da marca, as pessoas compram muito a gente. Né? Então, as pessoas, independente se ela vai receber uma peça assim, assim, assado, ela vai comprar Yasmin, ela vai comprar Giovana, né? Em relação a todos esses pontos. Mas esse desafio em relação a esse cuidado, porque, obviamente, né? Como eu falei, eu tenho vários clientes em relação a isso, eu adoro saber de várias coisas e eu sei os desafios de comunicação, que eu acho que esse é o principal ponto de você terceirizar tudo. E aí, o que eu associo a J7 a minha realidade é que várias pessoas tentam fazer isso com marketing. Então, chama o editor, aí chama um filmmaker, chama uma copy e chama uma designer. Ninguém se conhece, ninguém se fala e quer que saia uma estratégia maravilhosa de uma empresa milionária. Não vai dar certo. Que imprima a personalidade da marca, né? Então, assim, é muito difícil. E que entenda tudo, e tudo é júnior, mas não tem uma pessoa para direcionar esse ponto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai gastar muito mais dinheiro que é o que você está fazendo. E não só o dinheiro. No final do dia, empreender é sobre tempo. É sobre direção. É sobre estratégia. É sobre o quanto você estava perdendo tempo tentando economizar no básico. Várias vezes o Vini é meu namorado, ele não é empresário, mas várias vezes eu olho pra ele e falo, cara, eu tô gastando tanto energia, dinheiro, estresse no negócio. Cara, eu hoje, graças a Deus, eu posso escolher não passar isso. Quando a gente tá começando, a gente acha que fazer essas artimanhas, digamos assim, a gente vai economizar mais porque a gente tem mais tempo. Só que vai chegar num ponto que a gente não tem esse tempo sobrando e a gente tem que entregar a confiança em quem sabe fazer melhor do que a gente. Porque você falou, você não era dessa área, né? Sim, e achar pessoas... Acho que o momento que eu mais consegui delegar é quando eu achei pessoas que entenderam a essência da marca. Porque eu sei que a agência que sobe o nosso post, ela vai fazer o post bem feito. Porque ela conhece a essência da marca, ela me conhece. Mas, assim, os 2 posts que ela criou pra gente, a gente teve que ajustar. Porque eu falei, é assim que eu quero, assim que eu gosto, assim que é a nossa identidade. Foi muito rápido. 2 posts. Ela entendeu e aí só vai. Eu não preciso nem mais ficar, assim... Óbvio, eu aprovo, assim, os posts, mas é muito mais fluido. Só vai, ela entendeu e é muito bom você delegar, mas quando você acha pessoas que vestem a camisa também da marca, sabe? Que eu sei que a Isadora, que é a dona da agência, ela tem isso de achar... sente que a sororité também é dela. Sim. Então, isso faz muita diferença. Acho que na J7 também, né? Quando você tem colaboradores que vestem a camisa da empresa e fala como se fosse a própria empresa deles, então isso muda tudo. Exato. E a gente que atende outros clientes, né? Eu sempre falo isso para os clientes. É engraçado que eu consigo vender meus clientes exatamente igual eles. Sim. E, assim, de vários clientes. Ninguém repara, né? Ninguém sabe que não foi... Desde importação, desde tecnologia, de serviço tributário. Assim, eu consigo, de fato, e aí isso é na medida, na maturidade, enfim, na essência de você escutar o cliente. Porque muitas das vezes o cliente, quem está pedindo, como você falou, você estava desenhando tudo ali, mas muitas vezes você não sabia nem expor qual era o seu desejo, a sua vontade. Para aquela pessoa entender e, de fato, transmitir naquela peça. Eu não sabia conversar, né? Eu não vim com aquela linguagem. Exato. Então, nem o que... Eu sempre falo isso. O óbvio, para mim, não é o óbvio para você. Então, eu preciso falar. Hoje eu já falo, tem que ser assim, tem que ser assim... Tento desenhar. Ali... Exato, desenhar mesmo, porque não é óbvio para as pessoas. E às vezes a gente acha que é. Não, e quando eu falo sobre comunicação, é exatamente sobre isso. Porque quando a gente tá numa mesa, né, como essa, se comunicando e tudo mais, e tendo que pensar em vários pontos, vários detalhes, quando você tá na criação de conteúdo, você tem que pensar em vários pontos, vários detalhes. Quando você tá numa palestra, você tem que pensar em vários pontos, vários detalhes. Você vai começando a criar uma estrutura
cognitiva muito mais parruda para que você aguente todos esses trancos, esses pontos. E, obviamente, empreender não é um mar de rosas, não é lindo, maravilhoso 100% do tempo. Mas, como você falou, eu acredito que grande parte da nossa geração, que a gente é um Z meio millennial, né? Porque eu falo que eu já sou velha pro meu time é jovem, e eu sou uma senhora para eles. Eles mandam memes, eles mandam as coisas, eu sou tipo assim, gente... Tem que explicar, isso? O sabor, demorei anos. Quando eu falei sabor energético, já tinha acabado o sabor. A gente ainda tá falando, né? E já acabou. Amor, já acabou esse sabor. Já é outra, já é outro. Eles 6, 7, umas coisas assim, gente. Juro, eu assim, gente, eu sou muito jovem. E mesmo a gente sendo jovem, a nossa geração, né, passou pela internet de escada, passou pelo mundo sem internet, passou pelo mundo sem ser legal empreender, enfim, vários pontos, várias tendências que no final do dia, acredito que com a maturidade hoje, a gente entende que o mundo continua igual. Rosa é rosa, branco é branco, azul é azul, independente se a tendência foi XPTO ou se o meme aconteceu. E aí, muito do que você falou em relação à sororité é manter algo vivo em relação a permanecer dentro da vida da pessoa. Muitas pessoas, e isso eu até me coloco nesse papel, quando eu uso muito rosa, assim, gente, sendo muito sincera, eu não tenho milhares de peças rosas. Assim, eu tenho hoje uma gaveta e uma parte do meu guarda-roupa de blazer rosa. Mas, assim, não é infinidade. Até primeiro, porque é difícil achar. Muito difícil achar. Inclusive, sororité ajuda a gente. Mas é muito difícil achar peças rosas desse tom. Normalmente é sempre... É um rosa mais rosa bebê, sutil, um rosinho quase branco. Não, meu rosa é esse rosa. É muito difícil achar. Então, quando eu acho, eu tenho que comprar. Porque normalmente não tem muitas coisas. E... Eu não sou essa pessoa do consumo. Então, tipo assim, eu tenho peças comigo que são comigo. Eu não vou... Se eu não precisar daquela peça, eu não vou ir lá comprar. Tipo, eu não vou ficar passeando no shopping até encontrar, porque eu vou encontrar. Eu trabalho com isso. Eu sei que ele vai me chamar pra eu querer tudo. Eu tenho 10 calças pretas, eu vou olhar mais uma e falar... Acho que eu preciso de uma calça preta. E a gente sempre faz isso, né? Exato. A gente tem as 10, a gente pega mais uma que não muda ali quase... Exata. Né? Exatamente. Então, como que foi pra vocês essa curadoria em relação a esses primeiros pontos? E aí, agora me explica quais são os próximos passos da sororité em relação aos lançamentos. Então, os próximos passos, vocês sempre têm que estar muito antecipados, vocês já estão produzindo, tem spoilers, depois eu quero ver no off. Eu adoro. E me conta mais sobre quais são os próximos passos, por exemplo, esse agora a gente tá, eu sei, né, de alguns pontos que agora vocês já estão planejando inverno já tem que planejar o verão, enfim, todos esses pontos. Como que é isso dentro da sororité, até para manter essa essência de ser peças utilizáveis e não só peças, usei uma vez, acho que é muito too much, não quero usar mais. A gente não segue o cronograma de outras marcas, né? Porque somos uma slow fashion, então, mesmo sendo slow, a gente não consegue... Tem marcas já pensando no inverno do ano que vem, a gente não consegue isso. Ainda não é o nosso cenário. Mas a gente está sempre olhando o que está vindo de lá de fora, Fashion Week, o que estão mostrando, o que está rolando cores. Então, a gente já vai pegando ali e fazendo nossas apostas, obviamente, né? Então, assim, desde a nossa primeira coleção de alfaiataria que eu mencionei com você, a gente tinha 3 cores. O preto, o azul, bebê e o off-white. São cores que até hoje estão em alta. E depois que a gente lançou, veio a onda do azulzinho e do rosinha. E a gente lançou numa época que não tava essa onda. Eu falei, caraca, a gente acertou. E tem que apostar às vezes, né? Tem que apostar. Porque se você ficar fazendo só peça ali, preto, branco, preto... Principalmente preto, né? Então, assim, a gente tem esse olhar, né? E falando, assim, dos próximos passos, a gente quer fortalecer nossa comunidade... Queremos mais eventos presenciais, a gente já tem projetos aí para esse segundo semestre para acontecer, da gente estar em alguns pontos físicos, né? Então, mais assim de final de semana, que eu consigo ter ajuda, né? Enfim. E a gente quer fortalecer a nossa comunidade de outras formas também. Então, eu nunca quis que a sororité fosse só venda, venda, venda. A gente quer trazer mulheres... Fazer uma roda de conversa com mulheres. Já falei desse projeto com você. Então, eu acho que você tem muito a trocar com outras mulheres. Tenho outra... A Betina, por exemplo, que é a nossa influenciadora. A Isadora também, que tem uma agência, é empreendedora. Pessoas também que estão no corporativo, né? Então... Tem muito a agregar na vida de outras mulheres e a gente quer trazer isso para dentro da sororité e não ser só vendas, né? A gente quer agregar mesmo na vida de outras pessoas. Não, isso eu acho muito legal. Quando você veio me falando em relação a isso, é o que eu mais acredito das empresas. Muito do que você falou de apostar, até num canal no YouTube, como eu falei, quando viralizou, e eu já trabalhei com vários podcasts grandes e tudo mais, quando começou essa onda de podcast, eu me segurei para não seguir uma onda.
E aí o podcast se estabilizou, as pessoas continuaram fazendo, virou de fato uma forma de canal, de conteúdo e tudo mais. Falei, cara, agora eu acredito que eu estou pronta para usar isso pra ser perene, né? Não ser só um ponto e acabou, só surfar a onda, né? Às vezes é bom surfar a onda, mas Exato, assim, mas até que ponto, né? Até o que vale, porque é o esforço, é dinheiro, é tempo, enfim, mexe em outros pontos, né? E aí eu falei, tá, agora é um ponto que eu acredito que eu quero, e aí fui abrir o podcast. E essas apostas no marketing também tem esse ponto. Então, por exemplo, o YouTube tá voltando a ser um canal não só de influenciadores, mas de founders, de pessoas que querem compartilhar a vida delas em relação a isso. E, obviamente, o algoritmo também ajuda isso, né? Porque a gente parece que a gente tá numa bolha e a gente esquece que é o algoritmo que mostra que a gente tá naquela bolha. A gente pegar o celular do outro amiguinho, parece que é outra bolha. É surreal isso, né? Exato. Fala, você não viu aquele meme? Aí tipo, como você não viu? Como você viu? Minha timeline é só isso, mas o do outro é... A minha timeline é só reforma, juro. É só Irmãos à Obra, reforma e fitness. Aí, obviamente, eu não vou ver o sabor energético. Por quê? Porque não tá na minha bolha, não tá no meu mundo. Sim. E eu acredito que pra moda é muito mais desafiador porque você gasta muito com as peças, né? Um investimento muito alto. E é como você falou, essas fast fashions com a Shein, Zara, enfim, marcas grandes que direcionam o mercado para ser, quando você entra para ser esse tipo de marca, se você seguir essas marcas, você vai ter um estoque gigantesco e por muitas vezes você não vai conseguir fazer todos esses pontos. E essa parte que você falou de comunidades, como que hoje você acredita que essa comunidade fortalece para que a marca se consolide? Então, por exemplo, hoje, dentro da Sororité, vocês são marca de roupa e vocês querem abrir para essa comunidade não só ser uma marca de roupa. Como que você enxerga que isso também pode se tornar um produto e não necessariamente só uma comunidade? A ideia de vocês é ganhar dinheiro com isso, a ideia de vocês é fazer com que isso também gere algum retorno para a Sororité ou, de fato, isso é ser um movimento mais amplo? Olha, de início, eu acho que eu não fui tão à frente assim. Eu pensei mais na experiência com as nossas clientes. Então, não só clientes, mas pessoas que falam, quero participar, quero estar. Então, a ideia inicial desse projeto veio disso de compartilhar informação, não monetizar em cima disso, né? Uhum. Mas eu acho que isso fortalece a comunidade e de alguma forma, também gera vendas. Porque quando você traz as pessoas para dentro do seu negócio, elas entendem como você é, o seu propósito de vida, enfim. Isso também é bom, né? Falando em números. Então, uma coisa tá ligada à outra, mas eu quero muito dissipar a informação. Por exemplo, você vai lá, você conta da sua história, da sua jornada, do início de tudo. Porque hoje é muito fácil você chegar e falar, olha, tem uma agência, tem colaboradores, tem um podcast. Tá, mas o que você fez no início para você ter hoje, né? Então, eu acho que hoje, com a internet, até eu mesma me pego muito olhando e falo, nossa, a marca vende tanto, fatura tanto. Mas o que ela fez no início, né? Esses são pontos que a gente não vê, não fala. As pessoas vendem muito o que elas são hoje, né? Então, mas e o que tem por trás disso? Então, a ideia é essa, né? Mostrar os bastidores. Mostrar os bastidores, trazer trocas de outras áreas também. Acho que todo mundo tem uma conexão ali, independente do ramo, né? Então, a Betina, que é esteticista, tem uma conexão com a Ju, que trabalhou comigo na contabilidade, mas é engenheira e hoje é diretora de vendas. Então, assim, sabe? Tem muita conexão nas uma coisas. Rede real, né? Então eu acho muito... E eu quero estar presente em rodas assim também, né? De trocas. Até para eu crescer. Recentemente estive em uma... de uma moça que é amiga da Ju, que trabalhou comigo. E ela é personal stylist e tem uma comunidade. O arroba dela é Look Inteligente. Ela dá várias dicas de styling. Faz mesmo esse personal shopper. E fui na comunidade dela. Conheci mulheres, assim, incríveis. Mulheres que já têm uma trajetória de vida mais... A gente ainda está construindo, né? E são mulheres que já têm uma trajetória de vida construída. E eu falei, cara, que legal me sentar à mesa com mulheres assim. Sim. E isso é muito legal, porque eu falei um pouco antes pra você, eu sempre falo aqui no podcast, normalmente eu sou sempre a única mulher, uma das únicas, normalmente eu sou a mais nova e normalmente eu sou a única de rosa. Esses são os 3 pontos pra você me enxergar em algum lugar. E por muito tempo, isso foi um problema. Sim. Ou talvez foi um incômodo em relação a isso. Só que eu não deixei de estar ali porque era um incômodo. Esse é o ponto principal. E não tem como mudar, e aí esse é um ponto importante pra você que está nos escutando, não tem como mudar o sistema de fora. Não tem como mudar o sistema de fora. Você tem que estar dentro pra mudar. Sim. Então não tem como eu ficar lá, é porque só tem homem, é porque só isso, é porque só aquilo. Mas você tá dentro?
pra saber por que só tem homem, mas você tá dentro pra entender o porquê que esse movimento gera. E até você tá dentro pra mudar essa realidade Você de tá não dentro, ter só exatamente. homens, né? Ai, mas você vai ser a única. Tudo bem. Eu até então vou ser a única. Então já não é mais só homens. Exatamente. Por muitas vezes eu estive em mesas, assim, repletas de muitos homens. E eu era a única. E aquilo pra mim poderia me incomodar. Quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. Eu sempre falo esse ponto. E eu vim de uma realidade onde eu tenho... a minha família, mesmo eu sendo oriental e as pessoas achando que a minha família é inteira oriental, a minha família é completamente brasileira. Tipo assim, a minha família tem todas as cores, todas as miscigenações. Eu tenho primo branco, preto, ruivo, loiro. Literalmente. Verdade, né? É real, a minha família é inteira miscigenada, assim. Tem todas as Sim. raças possíveis. Então, muito do que eu vim veio disso. Sim. Eu nunca tive preconceito de nem gênero, nem raça, nem pessoas, nem nada. Porque eu vivi essa bolha. Só que quando você sai dessa bolha, que pessoas são pessoas, pra mim... Quando você entra numa bolha corporativa, uma bolha de comunidades, uma bolha do empreendedorismo, que não é assim. Sempre são homens pretos, homens brancos, de cabelo preto e barba preta, e altos, Sim. isso, aquilo. E você não vê nenhuma mulher próxima, você não vê nenhuma pessoa jovem, você não vê pessoas pretas. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Não, e até quando eu era estagiária, eu sempre lembro disso. Que quando você é estagiária, uma menina novinha, não sou assim, tem uma vozinha fininha, né? Precisei acionar o meu chefe pra falar com uma pessoa que não tava me dando Moral. moral. Exato. E eu fiquei, cara, que surreal. Tipo, E só na eu pele você preciso sente. mudar isso, né? E isso a Yasmin lá, estagiária e tal. Pô, ele precisa me ouvir, sabe? Não preciso ter que acionar uma pessoa pra ele fazer o trabalho dele porque tá impactando no meu, sabe? Exato. Pra validar o que eu tô falando. Então, é muito importante quando a gente consegue se mostrar mesmo, sabe? Falar, olha, o que Se eu falo posicionar. eu preciso que você valide, sabe? O que eu tô falando, então... Não, e tem pessoas em todos os pontos pra ouvir. E aquilo, se não for a gente, quem vai ser? Exato. Acho que eu levo muito pra esse ponto, sabe? E várias pessoas que me encontram, falam que eu me inspiro e tudo mais. E por muitas vezes a gente não enxerga quem a gente tá inspirando. A gente não enxerga quem a gente tá falando de fato. Sim. Pra mim, eu tô falando com a Jaque mesmo, sozinha, dentro do meu quarto, e tá tudo certo. E aí, quando eu chego nas pessoas, ela fala, cara, eu vi seu vídeo, ficou muito bom, assim, assim, assado. Eu falo, gente, a pessoa viu mesmo? E agora? O pessoal tá vendo, né? Agora eu não posso parar, né? E você Agora te dá motivação, mas não só motivação de tipo, ai, nossa, eu sou muito bom em relação a isso, mas de transformar vidas, que eu acho que esse é o ponto principal, né? No final do dia, como eu falei pra você, todos os meus clientes da J7, eu falo que um ano da sua vida comigo não vai mudar o seu ano, mas vai mudar a sua vida esse um ano comigo. Por quê? Esse um ano você vai poder melhorar sua comunicação, sua oratória, seu posicionamento, e isso vai mudar pro resto da sua vida. Mas nesse tempo de um ano, talvez não faça grandes diferenças. Como em um ano, de um ano pro outro, talvez a sua vida não mude. Só que aquele ano pode mudar a sua vida. Sim. Né? Então, eu acredito que esse é um ponto extremamente importante e valioso pra gente empreender como um todo. E posicionar todos esses nosso desejo de um mundo melhor. Eu acho que no final do dia é sobre isso. E se a gente pode mudar eu sempre falo, meu pai sempre falou isso pra mim, que eu quero abraçar o mundo e tudo mais. E eu descobri como abraçar o mundo, que é dando a mão pra pessoas incríveis e fodas do meu lado. Então hoje eu trabalho com o que eu gosto, graças a Deus eu sei que isso é um privilégio gigantesco. Eu trabalho com pessoas que eu gosto, eu consigo escolher por Com muitos quem você trabalha, anos né? eu não escolhi. Por muitos anos eu tive que só fazer, muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem poder de escolha, como você falou, Sim, muitas com vezes certeza. sem posicionamento. Mas hoje, e aí eu fico muito feliz em relação a isso, como amiga mesmo, de ver a Yasmin podendo ser quem ela quer, podendo ter essa liberdade e tudo mais. Como a gente falou, não é simples, não é fácil, não é tranquilo. Tem vários desafios, tem todos os problemas, mas isso não tira o mérito de tudo que a gente passou, de tudo que você viveu. Sim. E que no final do dia, todas essas evoluções foram exatamente para isso. Então, acho que esse é o ponto Com principal, certeza. né? E hoje a gente vê pessoas construindo coisas, indo para outras carreiras, construindo, sei lá... Impérios e coisas. Exato. A partir, sei lá, dos 30, depois dos 40. A gente vê tantos casos. Por que a gente não pode mudar de a opinião. rota? Exato, né? E eu sempre tinha essa coisa na cabeça. E se, e se? Eu ia ficar com esse e se até quando? Eu queria ter a sororité, já era de muito tempo. E se eu não tivesse feito, entendeu? Então, acho que esse é o ponto. Se você tem esse e se na cabeça, não é fácil, você tem que se estruturar. A gente sabe que a gente precisa de dinheiro, então precisa ter uma estrutura, né? Pra você se aventurar num novo. Mas, assim, faça, né? Exato. Importante. No final do dia, acho que as frases clichês, elas são clichês por algum motivo. Exato. Né? Então, não tem outro ponto em relação a isso. Mas, se você não fizer por você, não vai ter alguém que faça.
Sim, com A gente certeza. esquece que a gente ainda é jovem. Como eu falei, eu pareço jovem, mas eu sou mais velha que o meu time. E aí eu vivo dois mundos. Aqui, no mundo do empreendedorismo, eu sou a mais nova. E quando eu chego na J7, no meu mundo, eu sou mais velha. Eu fico tipo, gente, quem sou eu? Eu sou o quê? Eu sou jovem, eu sou velha, quem sou eu? Mas a gente vive principalmente, né? Crise dos 30 aqui, vamos fazer um Com desabafo? certeza. A gente ainda tem 28 anos e já temos 28 anos. Exatamente. E tipo assim, já faz 10 anos que a gente era Exato. jovem. Sim, nossa. Que a gente tava na faculdade, que a gente ia pra cervejadas. Cervejada, ai que delícia. Vocês querem? A Jaque foi de cervejadas. A Jaque Muitas foi. e muitas. Ai, meu Deus, como esse Que delícia, né? Canole. Que delícia, mas hoje se me chamar... Não, tudo é fase. Hoje eu não Eu pensei que essa fase não ia passar de cervejada. Graças a Não, Deus. cara, hoje eu vejo 10 horas eu já tô ali, ó. Prontinha pra dormir. Nossa. Preciso desse sono, sabe? Preciso estar na minha casa e tal. Antes a gente era assim, Se eu não durmo vamos... 8 horas por dia, não, 6. Se eu não durmo 6 horas por Aí dia... enxaqueca. Aí já não rende no dia seguinte. Perna, enxaqueca, estômago, tudo pior. Eu falo, gente, mas não era ontem que eu tinha 18? Assim, eu acho que a faculdade você tem que fazer novo. Por mais que a gente... Somos novas pra escolher uma profissão e tal. Eu acho que depois passa a gente um viveu tempo... a faculdade, não, né? vivemos. Porque ela exige muito. A gente dormiu o quê? 3 horas por noite? 4? Que era estágio, aí era faculdade... E eu sempre, né, tive um dia longo... inteiro. Assim, eu moro no Tatuapé, estagiava aqui no Itaim, então, assim... O tempo inteiro era Na rua, complexo. né? E Exato. é isso. E cá estamos nós, depois de 10 anos do 18. Ah, muito gostoso. Muito feliz. Bom, João falou aqui que estamos terminando, né, João? Que rápido! Que rápido, quer mais? Ah, eu quero, deixa... Agora vamos só nos bastidores, só nas fofocas. Como que foi a minha primeira cervejaria? Qual foi o primeiro PT, brincadeira? Ai, meu Não, Deus. gente, mas sério, São era, fases, olha... São fases, hoje são somos fases. novas pessoas. Graças a Deus, Graças a evoluídas. Deus. Mas, olha, a gente dava o nome, os nossos nomes. Aham. E eu e Yasmin, a gente, no grupinho da escola, a gente sempre fez aniversários muito próximos. Então, tipo assim, eu faço dia 20, aí tinha pessoas que faziam dia 21, tinha pessoas que faziam dia 23, tinha pessoas que faziam dia 24. E, tipo assim, a gente tinha que viver fevereiro, que era o mês de Gente, é carnaval. combinar. Tipo, ó, seu aniversário vai ser esse sábado, mas O o meu meu- ia ser sábado. Então, você faz tal horário pra fazer tal horário. Exato. Porque era o mesmo ciclo, né? Exatamente. Por muitos anos a gente viveu isso. Eu tenho e é amigos isso. até hoje que não conseguem estar no meu aniversário, porque... É aniversário deles. É o final de semana deles também. E tá tudo bem, eu amo eles Faz do mesmo parte. jeito. É isso. Exato. Mas eu acho que a gente viveu uma fase muito gostosa e quis trazer Yasmin aqui pra mostrar pra vocês um pouco da Jaque, né? A gente conversou muito sobre a Jaque, mas trazer um pouco do desafio, eu acredito que é você arriscar sem saber nada. Porque é isso, a Jaque do passado arriscou e assim, eu não tinha referência nenhuma, nem de amigos, nem de família, nem de pessoas da internet que faziam isso. E aí hoje ver pessoas, amigas próximas que começaram a empreender, e mesmo eu já estando empreendendo há muito tempo, é um orgulho gigantesco. Que eu falo, cara, valeu muito a pena a Jaque ter começado lá atrás, e valeu muito a pena a Jaque ter mantido amizades, ter mantido relacionamentos. E hoje eu encontrei, inclusive, o Eric lá no Vetex, e aí ver pessoas que depois que a gente conhece na escola, a gente vive tanto uma vida ali na escola, né? Parece que toda a nossa vida é na escola, na faculdade. E depois a gente vê que a vida continua. Não, Então, e até eu estar vendo você aqui hoje, né? Depois de... Você falava sempre que ia dar certo, que a J7 ia acontecer, e aconteceu. E é muito legal também estar desse lado, vendo tudo que você vem construindo. E a gente temos 28 anos, então vai acontecer muitas coisas ainda, se Exato. Deus quiser. Mas é muito legal estar compartilhando, né? Exato. Agora, desse lado também, empreendedora. Exato, isso é muito legal. E esse é o ponto, né? Eu sempre falo, mas as pessoas, eu mostro fotos e tudo mais, mas as pessoas conhecem a Jaque do que eu falo. E tem pessoas que viveram essa vida e... Eu tava, gente. Até falarem, não, era verdade. É verdade, E é até verdade. lembrar umas coisas, tipo assim, cara, era assim, né? Meu Deus do céu. Porque muitas vezes a gente esquece das coisas, né? Então, foi um prazer. E agora vamos pra parte do bate-bola. Ai, meu Deus. Que Vamos amada. ver, vamos ver. Se você pudesse definir a sororité em uma palavra. Atemporal. Chique, tá? Segurança ou propósito? Propósito. Qual foi o seu maior medo no começo? Ninguém comprar sororité. Juro pra você. Quando a gente lançou a marca, a gente lançou 8 horas. 8h02 fizeram a primeira compra. Aquela, mãe, para de comprar. Mãe, por favor. Mas foi Mãe, não entra no foi uma site. amiga minha que trabalhou comigo, Beatriz Finati. Ó, Ela primeira- mora em Santa Catarina hoje em dia. Ela comprou da sororité. A gente trabalhou Primeira juntas. venda. Ela foi pra Santa Catarina a trabalho, né? Ela também era da energia renovável, é ainda. E ela comprou. Eu falei, nossa. Pelo amor, pelo menos uma Aí tenda, veio né? a outra. Eu falei, ai, meu Deus. Sabe, atualizando ali o site, querendo que comprassem.
Mas isso é muito bom, né? São sentimentos muito bons. Sim. Um momento que você pensou em desistir. Ai, acho que cada obstáculo a gente fica tipo, meu Deus do céu. Amor, passa onde pro eu me próximo. enfiei? Desistir não é uma opção, passa pro próximo. Não, mas aí depois é tipo assim, sou de peixe, você sabe? A gente dá uma choradinha e depois fala, ai, tá bom, ok, vamos. Pai, Jacqueline, já deu seu tempo, bora, já deu. levanta. Às vezes nem dá pra chorar, né? Só coloca o lenço aqui pra, tipo, não estragar a maquiagem e vamos embora. É isso mesmo. E sucesso pra você, é mais dinheiro ou mais impacto? Eu acho que o sucesso hoje em dia pra mim é ser feliz. Impactar pessoas. Acho que é meu propósito, assim, de vida. Até vi um vídeo esses dias que eu não quero ter sucesso de ser reconhecida na rua, flashes. Eu quero ter sucesso de conseguir pagar um plano de saúde para minha cachorra, ter um plano de saúde bom, dar presente para quem eu amo, sabe? Eu quero construir algo baseado nesse sucesso. Isso é incrível. Todas as minhas palestras, no final delas, eu falo que o sucesso é o impacto positivo que a gente gera na vida das pessoas. Com certeza. Eu acredito que é muito mais sobre isso. E, obviamente, eu não tô falando que não queremos dinheiro, não gostamos de dinheiro. Até pra comprar sororité, você precisa de dinheiro, né, amor? Não, e o dinheiro é a consequência. Eu sempre trago isso pra todo mundo que eu passo. Eu falo, cara, o dinheiro é consequência. Eu sei que o dinheiro vai vir, como eu sabia lá atrás, quando não existia o dinheiro. E eu sabia lá atrás que ele ia existir. E hoje eu ainda sei que ele tá aqui. É só imprimir mais. Eu sempre falo, cara, se o dinheiro acabar, a gente imprime mais. Não tem problema. O banco vai ter que imprimir mais, não tem problema. Mas a questão é o que a gente vai fazer com ele. Né? Que não adianta isso. nada a gente ter dinheiro e não ter uma família. Enfim, eu que vim Saúde. do corporativo, eu vivi muito isso. Pessoas, né, que estão casadas ali há tanto tempo. Tinha uma moça que trabalhava comigo que ela queria ter filho. O marido dela já queria ser pai. Estava casado há 12 anos. E não consegue, porque como você vai criar uma criança numa vida que você disse, de burnout? Vi muita gente tendo burnout. Já estive numa área que todo mundo teve burnout. Ficou eu e mais um especialista na área. Todo mundo foi embora. É isso. Não, e não, acho que esse é um ponto importante que a gente tá entre as gerações, né? Que a gente não quer passar por isso. A gente viu que dá errado e a gente não quer replicar. A nossa geração prioriza muito a qualidade de vida. Até depois da pandemia, né? Acho que esse é um ponto importante. É um reflexo, assim, do mundo num todo, né? Então, o desemprego caiu muito. Tem muitas pessoas tendo a possibilidade de trocar. Na época dos nossos pais, pô, você entrou naquela empresa, você fica até, né? Tipo, Exato. não existe Torce pra não sair. Exato. Hoje em dia, a gente já vê pessoas... Tá, isso não é legal, posso conseguir algo melhor. Então, é reflexo também, né? Exato, isso é incrível. E pra fechar, queria que você deixasse uma frase. Tanto Yasmin, mas com foco também na sororité para as pessoas que estão te ouvindo. Gente, essa daí eu não pensei. Mas é pra sem pensar mesmo. Bom, eu acho que é um pouco daquilo que eu tava falando. Se você tem na sua cabeça a vontade de fazer algo diferente, de sair da sua zona de conforto, se o e se fica na sua cabeça, e se eu fizesse? E se faça? Porque é muito mais fácil quando você coloca isso em prática e você vê de fato se o e se vira, do que você ficar com essa ideia. Toda vez que você vai dormir, você fica, nossa, e se? E se? Então, acho que é essa a ideia. Vai, faz, arrasa. Que se você não aprender, se você não der certo, você aprende. Acho que esse é um ponto importante. A gente, como ser humano, a gente entende que por muitas vezes a gente vai precisar errar. Esses dias eu estava escutando um podcast da Anitta que ela falou, cara, se eu não errar, você pode falar pra mim que é incrível isso, aquilo, mas se eu não errar, eu não vou querer aprender, eu não vou aprender, eu vou até eu errar. Tem coisa que a gente precisa bater a cara na... Porque o ser humano é assim, a gente foi feito pra errar, porque tudo que aconteceu na vida como ser humano, na ciência, em tudo, a gente precisou errar pra entender que não poderia andar na rua, em cima dos carros, porque a gente ia ser atropelado, a gente errou pra entender aquilo. Alguém teve que ser atropelado. Infelizmente, alguém teve que passar por aquilo e a gente entendeu nesse ponto. Então, eu acredito que empreender segue muito nessa linha. E foi um prazer ter você aqui. Eu amei. É o primeiro podcast? O primeiro. E aí, eu já vou pedir aqui. Eu ia pedir antes, mas eu já vou pedir aqui. Teremos cupom de desconto aqui pro podcast? Vamos criar, com certeza. Como que você quer o cupom? Eu vou te dou aqui. esse ainda, você pode criar. Ah, maravilha. Eu vou colocar aqui, então, o cupom de desconto na sororité. Gente, comprem. Deixa eu mostrar essa caixa. Olha aqui, gente. Comprem, arrasem. Peraí, João, aqui. Comprem, arrasem. Sororité é maravilhosa. Como eu falei pra vocês, tem peças incríveis. Eu não consegui vir com a minha hoje porque tava frio. São Paulo é um caos. Mas maravilhosa, incrível. Peças maravilhosas de verdade. E... como eu falei, como a gente falou, né, em todo o podcast, com toda essa curadoria, com toda essa alma, com todo esse brilho nos olhos, que eu tenho certeza que vai chegar até você, vai chegar na sua casa de uma forma muito cuidadosa, muito maravilhosa. E você que está aqui no nosso episódio, quero muito agradecer até aqui, quero muito agradecer a participação da Yasmin. Eu aqui. que agradeço. Foi incrível ter uma pessoa tão especial aqui no podcast, um prazer, uma realização. Sempre, nunca quero deixar que isso seja mais um dia, porque isso por muitas vezes foi um sonho.
Então, muito obrigada a você que está assistindo. Curte, comenta, compartilha. A gente está crescendo no YouTube, então assista os nossos vlogs. Tem vlog aqui no G4, tem vlog no VTEX Day. Enfim, tem vlog em Floripa, tem muitas coisas. Em breve teremos mais novidades também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo.